O mundo observa com atenção o que parece ser a única opção disponível para o presidente Trump no curto e médio prazo: retomar os ataques e reiniciar a guerra contra o Irã. Há quase um mês, o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, mediado pelo Paquistão, vem se arrastando sem qualquer sinal real de avanço. Cada nova rodada de negociações termina da mesma forma, com Teherã e Washington reafirmando as mesmas posições incompatíveis, e o Estreito de Hormuz seguindo praticamente fechado para o livre comércio internacional. Enquanto isso, a ponte aérea logística americana para o Oriente Médio não para, com aviões de carga de grande porte pousando 24 horas por dia em bases no Golfo, navios chegando e 2 grupos de ataque de porta-aviões operando com propulsão nuclear posicionados na área. A pergunta que muitos analistas estão se fazendo hoje é direta: Trump ainda tem alternativa? Ou a retomada da guerra com força ainda maior do que na fase inicial é inevitável? Para entender por que estamos onde estamos, é preciso olhar friamente para a aritmética do impasse. Do lado americano, Trump está preso a 3 exigências inegociáveis: enriquecimento zero de urânio, reabertura completa e incondicional do Estreito de Hormuz e algum tipo de mecanismo de fiscalização sobre o programa de mísseis balísticos iranianos, que possuem alcance para atingir alvos em toda a Europa. Do lado iraniano, o regime hoje, sob o controle quase total da Guarda Revolucionária, não pode aceitar nenhuma dessas 3 exigências sem assinar a própria sentença política. Aceitar enriquecimento zero seria o mesmo que admitir derrota total. Reabrir Hormuz sem contrapartida é entregar a única carta estratégica que ainda resta ao regime para pressionar o mercado de energia. E aceitar limites no programa de mísseis significa se desarmar diante das defesas de Israel. A última proposta iraniana, levada pelos mediadores paquistaneses, tentou separar o problema em 2 partes. Teherã reabriria Hormuz agora. Os Estados Unidos suspenderiam o bloqueio naval e a discussão nuclear ficaria para uma segunda fase. Mas Trump rejeitou, afirmando que, para ele, a questão nuclear no Irã tem que estar resolvida desde o início. Se o impasse fosse apenas diplomático, Trump poderia esperar. O problema é que o relógio econômico está jogando contra ele. Na semana passada, a gasolina nos Estados Unidos chegou à maior média nacional desde o início da guerra, com o impacto político sendo direto, levando a taxa de aprovação de Trump a despencar para 39% e com a reprovação da guerra alcançando os 61%. Isso representa 18 pontos a mais do que nos primeiros dias do conflito. Até mesmo entre eleitores republicanos, a aprovação da guerra está caindo, saindo de 83% em março para 68% agora, indicando que a base pode estar começando a rachar. Isso é o que os analistas militares costumam chamar de armadilha do tempo. Quanto mais o cessar-fogo se prolonga sem solução, pior para o lado que tem custos políticos e econômicos visíveis ao eleitorado. Nesse jogo, o Irã, como ditadura sem eleições livres e sem transparência sobre a economia, simplesmente aguenta mais. Para Teherã, prolongar é vencer. Para Washington, prolongar é perder. Durante o cessar-fogo, a ponte aérea logística americana para o Oriente Médio não diminuiu, e em alguns períodos chegou mesmo a aumentar com o envio de munições de alta precisão, suprimentos médicos. Some-se a isso o reposicionamento de fuzileiros navais em navios de assalto anfíbio e o posicionamento de elementos da Brigada Aerotransportada em estado de prontidão máxima. O comandante do Comando Central, o almirante Brad Cooper, visitou pessoalmente o navio Estados Unidos Trípoli, no Mar da Arábia, essa semana. O tipo de inspeção que comandantes fazem quando uma operação está sendo finalizada e as ordens de ataque estão prestes a ser emitidas. Isso não é a postura de um governo que acredita piamente em solução diplomática. É a postura de um governo que está finalizando os preparativos para o caso provável da diplomacia falhar de vez. Se a guerra for retomada à próxima fase, provavelmente não será uma repetição da Operação Fúria Épica por 3 motivos principais. O primeiro motivo é que o lado iraniano hoje é diferente. Na noite de 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel atingiram um sistema de defesa relativamente intacto,
mas com a desvantagem de uma liderança política e militar, concentrada em poucos pontos físicos, abrindo caminho para a decapitação do regime, porque havia alvos identificáveis e localizáveis por satélite. Mas hoje, com a Guarda Revolucionária consolidada no poder e operando em modo descentralizado com bunkers subterrâneos profundos, esse tipo de golpe dificilmente teria sucesso. Segundo motivo, a defesa aérea iraniana se reorganizou. Mesmo com perdas massivas em fevereiro e março, o que sobrou dos sistemas foi reorganizado em uma rede mais móvel baseada em radares de baixa frequência e redes desconectadas. Um modelo parecido com o que a Sérvia usou em 1999 para abater o caça invisível F-117. Terceiro motivo, o estoque de munição americano está em níveis perigosamente baixos. O dado mais sensível é o esgotamento do estoque operacional de mísseis de cruzeiro do tipo Tomahawk na área de atuação do Comando Central. Os Estados Unidos dispararam centenas desses mísseis nos primeiros 30 dias de guerra, mas a produção da indústria de defesa não acompanha o ritmo de disparos em larga escala. Por isso, uma nova fase vai depender mais de munições de gravidade guiadas por laser lançadas por bombardeiros estratégicos e menos de ataques com mísseis de longo alcance. Olhando para os preparativos atuais e para as declarações públicas de Trump, podemos imaginar alguns cenários operacionais, começando provavelmente por uma campanha de estrangulamento ampliada onde os Estados Unidos endurecem o bloqueio naval, expandindo as interdições no Golfo de Omã e começando a atacar sistematicamente a infraestrutura energética iraniana, algo que Trump já ameaçou fazer por diversas vezes. O objetivo não seria explicitamente militar, mas econômico, visando levar o regime ao colapso financeiro através da destruição de refinarias e terminais de carga. Se isso não funcionar, a opção da retomada de bombardeios estratégicos contra centros de comando e controle e instalações de armazenamento de microprocessadores militares. Esse é o cenário mais provável se a decisão for retomar a guerra de forma decisiva. E há ainda um outro cenário mais agressivo que envolveria uma operação anfíbia limitada para a tomada da ilha Karg, o principal terminal de exportação de petróleo iraniano. As unidades expedicionárias de fuzileiros navais e a 2ª Brigada Aerotransportada não estão em prontidão à toa e seriam a ponta de lança para esse tipo de invasão. O regime hoje está operando sob controle direto dos militares, e a estrutura decisória iraniana hoje é puramente marcial. Um regime puramente militar tende a apostar mais alto porque a sua sobrevivência depende exclusivamente da percepção de força e da dissuasão. Por isso, a aposta de Trump em sufocar o regime via bloqueio até a rendição pode ser otimista demais. A Guarda Revolucionária tem incentivos para escalar antes de capitular através de ataques sistemáticos a terminais de gás natural no Catar ou usar a rede de grupos aliados visando fechar o Estreito de Mandeb no Mar Vermelho, o que geraria um colapso logístico global. Com base nos dados disponíveis, as alternativas são poucas. O canal diplomático está congelado e a pressão econômica interna corrói a base política americana. Por isso, a pergunta não é mais se a guerra vai recomeçar, é quando e com que intensidade. Se você quer entender o que realmente acontece nos bastidores do poder global, inscreva-se agora no Radar Global e ative o sino para não perder as atualizações diárias sobre os conflitos que estão mudando o mundo.